Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Escândalo. Escritório de ministro da CGU tem contrato com a Odebrecht enquanto o governo Lula revê acordo de leniência. É isso mesmo. O escritório de advocacia do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, tem contrato com a Odebrecht ao mesmo tempo em que a CGU renegocia os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. A gravíssima denúncia foi feita pelo Estadão e é mais um escândalo desse governo petista. O deputado federal Gustavo Gayer comentou sobre o assunto. Veja. Uma coisa a gente não pode negar, esse filho de uma égua do Lula é um dos caras mais sortudos que eu já vi. Justamente agora que esse escândalo internacional da ditadura do judiciário está explodindo no mundo inteiro, o seu governo está passando também pelos seus próprios escândalos, que acabam sendo abafados pela magnitude da descoberta do mundo de que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Com certeza, em breve o mundo vai descobrir que é uma ditadura do judiciário de um jagunço, de um dos capangas do Lula que faz do jeito que ele manda. Mas vamos lá. Nós estamos aí, recordes de morte por dengue, recordes de queimada, desmatamento, o Brasil, recordes de aumento do desemprego, recorde de evasão de fundos, de divisas do Brasil. É impressionante o processo de destruição desse governo. Aí nós temos Lula voltando a enviar dinheiro, indo para evento lá na JBS, sendo que o dono da JBS tinha feito uma delação contra ele, indo em Pasadena, indo em refinarias que ele mesmo usou para desviar dinheiro, cortando a transposição do Rio São Francisco, voltando à máfia dos carros-pipa. O negócio tá uma loucura. Loucura. E agora mais um escândalo que com certeza não vai ter a sua devida atenção, porque nós estamos vivendo num período onde o que se fala é a ditadura do Alexandre de Moraes no Brasil, a censura, perseguição política e também a guerra que está acontecendo em Israel e Irã. Mas vamos levantar e trazer atenção para isso aqui, que é um escândalo gigantesco. Ministro da CGU renegocia acordos com Odebrecht enquanto seu escritório faz defesa da empreiteira. CGU, Controladoria Geral da União, do governo, do Lula, está renegociando os acordos de leniência da Odebrecht ao mesmo tempo em que o escritório deste cidadão aqui, o Vinícius Marques de Carvalho, é o escritório dele que defende a Odebrecht, ou Novonor, que mudou o nome agora, né? Novonor. Isso é um escândalo, gente. Tipo assim, o cara trabalha para o governo, na área que faz o acordo de leniência como empresa, mas o escritório de advocacia dele defende a empresa. Porra! Aí a putaria é um nível máximo. Enquanto a Controladoria Geral da União renegocia acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato com a Odebrecht, agora a Novonor, o escritório de advocacia do ministro do órgão federal, Vinícius Marques de Carvalho, trabalha para a empreiteira. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo nessa segunda-feira. Ou seja, ele é o cara que pode punir a empreiteira pelos acordos, multas e tudo mais, mas é o cara que é o dono do escritório que defende. O nível de promiscuidade, putaria do Brasil, da política brasileira, é inenarrável. É algo que não existe em outro lugar do mundo. Ministro pediu licença do escritório desde que assumiu o cargo no governo do PT no início de 23, para evitar conflitos de interesse. Nesse meio tempo, quem comanda a VMCA Advogados, sigla com as iniciais do nome do comandante da CGU, é sua mulher. A advogada, mas assim, ele saiu, mas deixou a mulher dele. Eu não vou nem falar que, no caso, a mulher do Dias Toffoli, né, é chefe lá do escritório de advocacia, no qual o Dias que defendeu essas mesmas empresas para tirar deles multas bilionárias. Eu tô falando, gente, o nível de putaria, nem filme de pornografia de 4 horas da manhã você consegue achar um trem desse aqui. Mas vamos lá. Segundo o jornal, Vinícius já esteve à mesa dos advogados do Novonor e outras 7 empreiteiras para discutir os acordos. Publicamente, o ministro declara que os acordos não podem prejudicar as empresas financeiramente, o que beneficia a defesa das companhias. É claro, ele é dono do escritório que defende, né? E ele ainda pediu para continuar recebendo dinheiro. Cara, isso aqui é um escândalo de um nível tão estratosférico. Só que a imprensa não vai dar devida atenção, afinal de contas, o foco agora
é o Alexandre de Moraes. Nem tem ninguém se deliciando mais com essa... com a verdade sobre Alexandre de Moraes sendo escancarada que o Lula. Agora o Lula tá assim, não importa qual escândalo vier do governo dele, vai ser suprimido pela magnitude do fato do mundo descobrir que o Brasil é uma ditadura, né? Realmente isso sobrepõe qualquer outro assunto da política nacional. Agora, o cara da CGU, que é o responsável pelo acordo de leniência da empresa, ser também o dono do escritório que defende a empresa, cara, isso é como se fosse o juiz responsável por condenar um assassino ser contratado pelo assassino para ser o próprio advogado dele. Se vocês entendem o que é isso aqui, conflito de interesses é eufemista demais para escrever a magnitude, a profundidade dessa putaria. Não, desculpa repetir essa palavra várias vezes, mas não tem palavra que define melhor este governo do que essa palavra. Eu vou ficar por aqui, porque depois dessa, amiga, só desligar a internet hoje mesmo. Um abraço. E Congresso dos Estados Unidos quer acessar ordens de Moraes relacionadas ao X. A empresa cumpriu com a solicitação dos parlamentares norte-americanos. A defesa do Escritório Brasileiro do X enviou ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, um ofício com o pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails das ordens judiciais emitidas por ele e direcionadas à X-Corp, responsável pela gestão da plataforma. O envio ocorreu neste final de semana. Os documentos foram incluídos no inquérito das milícias digitais, do qual Musk passou a ser investigado por determinação de Alexandre de Moraes. Na solicitação, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pede que a X-Corp envie todas as ordens que foram emitidas por Moraes que tenham relação com a moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdos e a remoção ou bloqueios de contas na plataforma. No ofício enviado pela X Brasil ao STF, a defesa afirma que a ordem da Câmara norte-americana foi cumprida, mas ressalta que os documentos pedidos são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial e pediu à autoridade do país que mantenha e respeite a confidencialidade e o sigilo. E na tarde desta segunda-feira, Elon Musk publicou no seu perfil do X que as leis dos Estados Unidos impedem a plataforma da qual é dono de participar em corrupção que viole as leis de outros países. De acordo com o empresário, abre aspas, é exatamente isso que Alexandre de Moraes está exigindo, fecha aspas. Ana, começo essa aí com você, essa declaração aí de Elon Musk, foi publicada aí agora há pouco no X, né? Falando sobre a questão da legislação dos Estados Unidos e do pedido do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Paula, agora a confusão tomou um rumo bem diferente daquele que o Barroso disse que tomaria, né? Barroso disse no vídeo que esse assunto estava encerrado, esse assunto Elon Musk estava encerrado. Não é bem assim, não, ministro, porque o Elon Musk colocou o dedo num problema que agora pode atingir, Paula, inclusive as outras plataformas, como o Facebook, como o YouTube, como o Instagram, porque o que o Elon Musk ele disse nesse tweet, né, que ele não pode, ele tem que comply, ele tem que obedecer às regras que estão aqui nos Estados Unidos. Existe uma lei aqui chamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, ou seja, tudo ali dentro que tem várias cláusulas ali sobre propinas, corrupção, mas também desrespeito às leis de outros países. As empresas americanas não podem sair por aí pelo mundo desrespeitando as constituições dos países em que essas empresas estão estabelecidas, né? E têm suas filiais, como o Twitter, como o Facebook, enfim, já que no Brasil precisa de um escritório. E agora eles vão ter que investigar também o Rumble, só para a gente lembrar, o Rumble saiu do Brasil exatamente por se negar a descumprir a nossa Constituição e as leis vigentes no país. Então, Paula,
vai dar uma boa confusão, porque o Elon Musk apenas não expôs o que está acontecendo com o Twitter, o antigo Twitter estava acontecendo, né? Mas também abriu uma outra porta para que as outras empresas sejam também investigadas e cobradas com sanções, aí varia muito de sanções a multas, enfim, se elas quebraram esse Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA. Barroso se enganou. Uma frase do Elon Musk resume todos esses dias, né, de discussão entre Elon Musk, Alexandre de Moraes, juristas, mas uma frase só que ele disse em um tweet dele recente: a lei está violando a lei no Brasil. Esse foguete de Elon Musk não vai dar ré e a caixa de Pandora está aberta. Adalberto Piotto, quero te ouvir. Nessa solicitação aí do comitê do Congresso americano, eles pedem que seja divulgada, né, as decisões, as ordens emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes que tenham relação aí, abre aspas, com moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdos e ainda a remoção ou bloqueio de contas aí na plataforma X, fecho aspas, para esse pedido aí do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e esse ofício chegou ao ministro Alexandre de Moraes neste final de semana. Vou só colocar uma observação. O Elon Musk cita, obviamente, a legislação americana, mas eu só vou insistir neste ponto. As regras foram quebradas pelas decisões do STF, foram quebradas aqui no Brasil. A Constituição brasileira já determinava, por exemplo, o impedimento de censura, já quebrava, obviamente, já proibia completamente julgamento sem devido processo legal. E é tudo isso que aconteceu. A exigência que fez nessa denúncia que o Elon Musk fez em relação ao ministro Alexandre de Moraes, especificamente, nominalmente, ele citou o ministro, dizendo, olha, pediam para a gente assumir a derrubada de um perfil ou o bloqueio de alguma conta, seja lá por qual razão, nós assumimos, ou seja, as redes assumiram, sendo que era uma determinação do Supremo, no caso do ministro. Seremos investigados agora, ou analisados, ou seja lá o nome que isso possa ter, pelo Congresso americano. E primeiramente porque nós mesmos, a mais alta corte do país, está sendo acusada de quebrar a própria regra constitucional existente aqui desde 1988, com a qual já estávamos acostumados, a qual já estava pacificada, a regra, o regramento geral já estava pacificado. O que os Estados Unidos estão fazendo é olhar, obviamente, para o caso brasileiro, dizendo, olha, isso não pode uma empresa americana estar envolvida nisso, e o que Elon Musk está dizendo, olha, queria que nos envolvêssemos nisso, e não aceitamos. E cita, obviamente, uma regra americana, porque, claro, é uma empresa sediada nos Estados Unidos com uma filial no Brasil. Mas o mais importante, porque há toda uma narrativa pretensiosa, inclusive, para variar, mentirosa, mas muito pretensiosa, que estão querendo impor a legislação americana sobre o Brasil, os valores americanos. Não, os valores de liberdade de expressão, de democracia, os valores ocidentais já estão aqui no Brasil, já são nossos. Estão escritos na nossa Constituição. Então, essa mentira não vai colar. E é pior se continuar com isso. É melhor retroceder e voltar apenas ao seio constitucional da regra previsível. Ponto. Está lá escrito. Ninguém precisa inventar nada. Veículos da chamada imprensa tradicional publicaram editoriais críticos ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Os textos apontam em especial a censura prévia imposta a contas das redes sociais e o atropelamento de competências do Ministério Público. A Folha de São Paulo, em seu editorial intitulado Censura promovida por Moraes tem que acabar, avalia que impedir alguém de se expressar nas redes sociais é um ato inconstitucional e defende a punição a respeito do que foi dito apenas depois do devido processo legal. O jornal chama Moraes de grande censor e afirma que o ministro vem tomando decisões solitárias em inquéritos anômalos, impondo ainda sigilos sobre suas determinações. Já o Estadão publicou no editorial com o título A Legítima Crítica ao Supremo que a Corte tem minado sua legitimidade ao atropelar sua própria jurisprudência e atuar de modo, abre aspas, claramente político, fecha aspas.
Para o jornal, o STF colabora para a insegurança jurídica e intervém em competências do Legislativo. O Estadão destaca ainda que o debate público em um ambiente genuinamente democrático pressupõe liberdade para questionar o poder. No entanto, diz o texto, nos tempos atuais, críticas são encaradas como atentados ao Estado democrático de direito. Acho que o pessoal começou a acordar. Muita gente no Congresso, no governo ainda não. O governo só se vê como beneficiário disso. No próprio judiciário, eu acho que as pessoas estão acordando para uma evidência. Hoje, o fator de desestabilização política e jurídica do Brasil é o Alexandre de Moraes. Ele sozinho provou que ele dificilmente vai mudar tão cedo de ideia com a reação que ele teve a uma observação banal, singela, do Elon Musk. Por que tanta censura? Aí vai e inclui o Elon Musk num dos tantos inquéritos ilegais que ele conduz. Não tem sentido. Que bom! Se começou com um americano ou norte-americano, que bom! Venha de onde vier esse tipo de ajuda ao Brasil, que seja bem-vinda. Que seja bem-vinda. Os americanos, jornalistas americanos estão denunciando, que bom! Que bom, porque não é possível termos uma segunda eleição, duas eleições sucessivas com essas regras impostas pelo ministro Moraes. É preciso, por exemplo, que aquele órgão, aquela sigla que foi criada pelo Alexandre de Moraes, o tal Centro Integrado de enfrentamento da desinformação, aquilo ali não precisa acabar. É ilegal aquilo. Não pode um ministro do Supremo, ou presidente do TSE, criar um órgão para vigiar eleições desempenhando ou funções que não podem ser desempenhadas ou que já são desempenhadas pela Corte. Para quê? Isso aí é um órgão policial, é a polícia eleitoral que está sendo criada. Não pode haver. Tá? Esse tal CIED. Tem que acabar antes de nascer. Tem que acabar. Essas decisões, tal candidato pode ser candidato a prefeito, esse aqui não pode, precisa acabar isso aí. O clima não pode se repetir, o clima eleitoral. Não pode. O ministro já disse que o executivo devia sua eleição, o presidente devia sua eleição ao Supremo. O Congresso está percebendo que o Supremo agora quer ter mais poder, ter mais poder punitivo sobre o Legislativo. Com essa história do foro, essas mudanças aí no foro privilegiado. Então, tudo isso aí está deixando claro que ou se para agora o avanço do Moraes, ou nós teremos a consolidação progressiva da ditadura do judiciário. Acho que os ministros estão acordando para isso também. É bom que isso aconteça e é hora de a gente botar o pé na porta e deixar claro que não aceitamos mais proibições que são inúteis, desnecessárias, ilegais, arbitrárias, tá? E denotam a vontade de um ministro de transformar o poder a que pertence no poder a que pertenceríamos todos os brasileiros, e somos livres para isso. E crítica não é crítica à instituição, não. É ao homem. Quem está sendo criticado é o ministro Alexandre de Moraes. Não se confunda com a instituição. Nós queremos é defender a Constituição ameaçada por seus próprios integrantes. E CNJ afasta juíza que condenou Lula e desembargadores da Lava Jato. É isso mesmo. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afastou nesta segunda-feira 15 a juíza Gabriela Hardt de suas funções.
além da juíza que em 2019 condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça afastou também 3 magistrados que atuavam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que na época da Lava Jato confirmou todas as condenações do petista. A decisão do corregedor é justificada por uma inspeção extraordinária realizada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a condução dos processos da Lava Jato. A juíza foi responsável pela vara da operação em Curitiba depois da saída de Sérgio Moro do cargo. Salomão também decidiu afastar os desembargadores federais Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o juiz federal Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela vara da Lava Jato. A alegação para afastamento do trio foi um eventual descumprimento de ordem do Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, Salomão cita infrações administrativas graves e fortes indícios de faltas disciplinares e violações a deveres funcionais da magistrada sobre a atuação de Hardt na Lava Jato, para justificar o afastamento. A decisão do afastamento deverá ser analisada na sessão de terça-feira do CNJ. Parece que a vontade do Lula está sendo cumprida. Eu vou me vingar de Moro e de toda essa gente. Lembram-se dessas falas, né? Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.